Logo que eu cheguei aqui, a subsecretária me desafiou a fazer o trabalho com a própria equipe dela, o que foi para mim uma certa surpresa, na verdade, limitação. Como que você trabalha com uma equipe que está trabalhando dentro de um escritório, diante de mesas e computadores e tal, né? Porque o trabalho que eu desenvolvo pressupõe encontros, né? Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses participando assim das reuniões e tentando entender o que eram os projetos da subsecretaria, né? Quais eram os projetos em que essa equipe estava envolvida, para então começar a pensar o que eu poderia fazer. Esse é um projeto que no início causa estranheza, mas como a gente dentro da subsecretaria, desde que a gente iniciou o trabalho aqui, a gente pensou num processo de reconhecimento de diversidade, de cabeças diferentes. Nada melhor do que a arte para fazer com que as nossas cortinas abram um pouquinho. Eu cheguei aqui mais ou menos junto com a Tatiana. E aí quando eu cheguei, as pessoas me apresentavam e quando a Tatiana passou, alguém falou, olha, essa é a Tatiana, ela é uma artista e ela tá fazendo alguma coisa aqui de artes. Aí eu, não, mas como assim? Primeiro causou uma surpresa, né, que a gente ficava sem saber muito bem o que era. Ela foi muito cuidadosa nessa parte de ir apresentando o trabalho aos poucos. A gente tem grupos de trabalho, reuniões, e vira e mexe a Tatiana aparecia e tinha uma desconfiança assim, meio de o que essa pessoa tá fazendo aqui, sabe? Eu entendi que não daria para fazer coisas de reunir as pessoas, né? O cotidiano é muito atribulado, né? Então eu tive essa ideia de fazer pequenas proposições, entregando envelopes que eu deixava na mesa de cada um, né? São 33 pessoas na equipe, então eu deixava periodicamente esses envelopes com determinadas proposições. No primeiro momento a gente não estava entendendo muito bem o que ia acontecer, muito suspense, muita surpresa. Todo mundo curioso, né? Aí começam aqueles envelopes aparecerem assim, ué, que é isso? Eu estava saindo de uma reunião, chegava na minha sala, na minha mesa e encontrava o envelope, eu achava isso assim, eita, que vem mais uma coisa aí. Mas assim, uma coisa bacana, de curiosidade mesmo. Era uma surpresa diária, né? A gente nunca sabia qual que era a próxima atividade e sempre uma experiência de autoconhecimento. É muito fácil para mim, por exemplo, retratar uma coisa que eu gosto, a minha família, o meu local, né, de minha casa, mas outras mais abstratas eram mais complicadas, mais complexas. Então era sempre uma expectativa, chegar ali, encontrar um envelopezinho e saber, olha, tem uma proposição aqui, o que será agora, né? Em uma manhã, no início do outono do ano de 2015, após passar a noite em claro, levantei decidida que aquele seria o dia mais importante da minha vida, pois colocaria um ponto final na tristeza, dor e agonia que me matavam aos poucos. Para que as pessoas se sentissem mais à vontade também para responder as perguntas e tudo, escrever, falar de si, eu criei uma urna em que elas depositavam essas respostas e depois eu ia colocando nas paredes na medida que as coisas iam aparecendo. Foi muito legal a primeira vez que eu abri os envelopes para ler, porque é uma sensação de você joga uma garrafinha no mar e ela volta com uma mensagem para você e você também não sabe de quem é. Esse foi o dia em que eu saí de casa, que eu ganhei a minha liberdade. Existiu desde o início, com certeza, esse receio de será que as pessoas vão aderir? Que todo mundo participou em algum momento e devolveu coisas. Então, assim, essa sala que está aqui, ela é isso, ela é o resultado dessas participações, né? Eu faço um trabalho com fotografia pinhole, né, com fotografia artesanal. E eu trouxe esse trabalho para cá, eu montei um pequeno laboratório na secretaria e tentei, de alguma forma, envolver as pessoas nessa construção de imagens a partir da latinha, né? Num determinado momento, algumas pessoas pediram para construir latinhas também e a gente fez uma pequena oficina em que algumas pessoas construíram sua própria lata. Essa é a minha câmera. Bonito, né? Detalhe da pintura. É a forma mais básica de fotografia. Você expõe o buraquinho ali para sua cena, depois fecha aqui de novo, né? E você espera o resultado final. Quando eu levo uma câmera para casa dessa, eu já fico pensando como vai ser a foto. Isso tudo fica na minha cabeça, né? Como vai ser, como é que eu vou fazer, como vai ser, como vai fazer. E o engraçado é o seguinte, a gente agora nessa era digital, a gente tem aquela coisa do instantâneo, né? Você tira a fotografia e você já vê na tela, que não, é totalmente diferente. Você imagina o que você quer, você calcula o tempo que você quer,
vai tentar botar esse pensamento na caixinha. Quando eu vejo a imagem, eu fico surpresa porque nunca é do jeito que eu pensei, mas é sempre melhor, né? A surpresa é uma coisa boa. As proposições sempre foram muito instigantes e nos deu a oportunidade de mostrarmos um pouquinho a nossa família, as nossas experiências, as nossas vivências e também de conhecer aqui dos nossos colegas, além da convivência diária, conhecer algumas experiências que a gente também não conhecia, né? Teve uma proposição que eu particularmente achei, né, gostei, foi uma proposição que ela colocou sobre a janela, que você colocasse na janela da sua casa, na sala especificamente, e que você dissesse aquilo que você via ou aquilo que você não via. Então ali você viaja, né? Eu coloquei o que eu não via. Eu não via o mar, eu não via o calçadão, que eu gostaria de ver naquele momento. E foi uma foto que eu gostei muito. E essa parte das fotos eu acho muito bacana, assim, tipo... A Celinha, por exemplo, que é uma das pessoas que trabalham com a gente, que é uma pessoa mais velha, ela é uma incrível fotógrafa. E toda vez que tem uma foto dela, eu fico, essa daqui é da Celinha, maravilhosa essa foto. Eu gostei muito dos Arcos da Lapa, que a Natália fez. Achei lindíssimo. E a da Célia, que ela está sentada numa cadeira de praia e é o mar que está atrás e parece que ela está flutuando. É sempre uma surpresa, né, a gente fazer uma fotografia assim. A posição que eu coloquei, eu achava que ia aparecer o mar, porque atrás de mim está o mar, as ilhas, então eu achei que fosse aparecer o mar. Não apareceu, mas em compensação ficou uma coisa bacana, né? Parece que eu tô bem distante, o efeito foi ótimo. Foi legal para mudar o espaço, como esse espaço que a gente está agora, né? A gente viu esse espaço sendo pintado. Era horrível, era tudo marrom, né? Tudo marrom, uma cor assim, a gente não estava nem acreditando como ela queria tudo branco. Ela nessa parte ela foi muito feliz que ela transformou, que nesse lugar aqui, um lugar frio, né? Ele tende a ser frio num lugar bastante vibrante, né? Então, especialmente essa sala, ela ficou muito bonita, assim. Eu acho que ela virou um momento que eu quero estar aqui dentro. O sangue dessa subsecretaria está ali, a experiência individual, a história, a trajetória de cada um está impressa naquelas paredes. E isso foi uma jornada de autoconhecimento também. Então, ao mesmo tempo que é um conhecimento alheio, eu acho que todo mundo parou e se revisitou em algum momento da vida e construiu coisas novas. O resultado é esse, lindo que ficou. Uma pena que a gente vai ter que tirar, sei lá, né? E aí, né, nesse meio tempo, somos todos surpreendidos aqui no trabalho com esse possível fim da Secretaria de Segurança. Mas eu pensei que talvez fosse legal, da mesma forma que isso foi construído coletivamente, que ele fosse desconstruído coletivamente. Já que é para ter um fim, vamos fazer um fim juntos e seria bacana se isso acontecesse através da arte, através da intervenção da Tati. Queria começar agradecendo, né, por esse tempo que a gente conviveu, pelo acolhimento, né, de vocês. Todo mundo foi muito legal comigo. A Fernanda tinha dado essa ideia da gente recolher as imagens, presentear uns aos outros, para ritualizar esse fim de uma maneira feliz e também coletiva. E aí eu queria dar para vocês as imagens que vocês escolheram. A segurança pública ela não é um assunto comum, não é um assunto tranquilo, mas uma coisa que eu entendi é que você tem que manter quem você é, porque senão a segurança ela engole as pessoas. Tem que entender que cada uma dessas pessoas que estão aqui, seja elas de onde elas forem, se elas estavam trocando tiro antes de vir para cá, elas têm essa característica e esse potencial subjetivo desenvolvido em algum lugar. O interessante foi que elas puderam trazer isso para cá. A partir do encontro, as imagens surgem, sejam imagens fotográficas ou imagens textuais, né? Você, de alguma maneira, tenta que as pessoas entrem em contato com alguma coisa própria. Elas têm uma autoria, com certeza, né, das pessoas que fazem, mas eu também me sinto super autora, porque eu acho que é muito isso, sabe? É viabilizar que algumas imagens que talvez não aparecessem, apareçam. Adria. Fico muito feliz e agradecida ao Cosmos, sabe, por poder fazer esse trabalho.